sensibilidade, então diminui a sensibilidade. O que mais? As manchas vermelhas vêm para também? Manchas vermelhas. Tipo sanguíneo. Tipo. Tipo. O que mais? Mais alguma coisa aqui? Pode passar? Parestesias, não tem não, professor? Fala, Davi. Parestesias estava no outro, no primeiro. Aqui? Uhum. Aqui, né? Isso. O que mais? E aqui? VHS, frequência respiratória, PCR. VHS, frequência respiratória e PCR, né? Mais alguma coisa aqui? Esse fenômeno de reino. Ah, eu nem sei o que é isso. Isso daí eu não estou mentindo não. Mas eu não sei, mas eu vou colocar. Bom dia. Vai, tem coisa aqui que está faltando. Neuromiografia, Artrite reumatoide. artrite, tem mais coisa aqui. Parecido com artrite. Hematologia. Hematologia é um médico. Tem mais uma coisa aqui, ó. Artrite. Artrite já tem. Tem outro it aqui que é importante. Neurite. Mais alguma coisa aqui, gurizada? Não. E aqui? Neurônios. Ou seja, aqui eu queria também que chegasse, mas chegou em neurônios, nervos. Vamos lá. Então o que a gente vai trabalhar aqui? Aqui é o seguinte, ó. Tem alguns itens. Isso, eu deixo com o meu camarada lá da genética, ele dá os pulos dele lá. Por mais que a gente tenha aquela aula de sangue que vai ficar orbitando, eu não trabalho tipagem sanguínea dentro da fisiologia. Embora vocês forem no Gaito, eu falo um pouquinho, mas enfim, isso aí é bem trabalhado em genética. Aqui, eu imagino que deve ter alguma disciplina orbitando que vai falar de análises laboratoriais. Eu não sei se vai para pato, para imuno, ou se tem especificamente isso. Eu não estou zoando, viu? E aí, vocês que gravam aí, ó, não passa pro chefe, não. O senhor não faz a menor ideia que fenômeno é esse. Eu imagino que deve vir lá para pato da vida de vocês. Tá? Pô, mas então, você trouxe a gente segunda para fazer aqui, rapaz. Dá bastante dor de cabeça de serviço para vocês. A gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a parte envolvendo o quê? A parte envolvendo, tá? A questão do sistema nervoso. Só que quando a gente pensa no sistema nervoso, tá? É lógico que ele vai ter a ver com isso, mas também ele vai ter a ver com isso. Como assim? Se a gente tiver problemas no nosso sistema nervoso, com certeza, muitas vezes, a gente vai ter a diminuição disso, a gente vai ter um problema disso, tá? Então, o que acontece, galera? Aqui nesse processo inflamatório, talvez vocês vão estar vendo também outra disciplina, tá? Deixa eu só... Mas assim, ó, a gente vai trabalhar aqui a questão envolvendo o quê, tá? A questão envolvendo o nosso sistema nervoso. E o que especificamente do sistema nervoso a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que trabalhar o neurônio. Neurônio, pessoal, eu só coloquei assim, mas eu vou passar meio que rápido. Por quê? Quem estava naquelas aulas introdutórias, eu já dei isso, tá? Mas como eu achei que ia ficar meio nas coxas, falar de células da glia, sem falar um pouco de neurônio, embora já foi abordado, eu voltei. Tá? E fala, querido. Nós vimos em... Isso. E aí, eu voltei um pouquinho só para falar da história do potencial no neurônio, mas o foco vai ser bastante nas células que dão suporte para os neurônios. E aqui vai ter um mundo orbitando aqui dentro. Tá bom.
É porque depois, talvez vocês até viram isso, o neurônio é tão especializado que ele só faz uma coisa, ele só fica passando lá o impulso. E todo o restante do que ele precisa vai ser dado suporte por aqui. Tá? E aí eu vou explicar esse funcionamento. Aí começa os BO. Entender como que funciona a parte fisiológica do sistema nervoso central. Aqui também tem um mundo. E aí assim, olha, pega isto, pega nato, mas de verdade, igual vocês notam, o que cai na prova? Cai a fisiologia. Mas é bem mandrake, assim. Por quê? Porque não tem como você falar só de físio e não passar por a histologia, por uma anatomia. É lógico, gente, não é o mesmo nível de profundidade das outras disciplinas, senão não faria nem sentido vocês terem as outras, né? Mas vocês vão ver que vai entrar ali no coleguinha. A fisiologia dos sentidos dos sentidos. É que é lógico, vocês têm um disparador aqui que tem a ver muito mais com pele, questão da pele e tal, mas de verdade aqui eu vou passar por outros sentidos, esse, tá? Não vai ser só a questão do esse e por aí vai. Um fenômeno de Leon, inclusive, a gente vai para os sentidos. A minha mãe já investigou uma vez, é uma vasoconstricção das extremidades que causa dedos gelados e até cianose nas pontas dos dedos. Ele mexe com a parte da circulação. Vascularização, provavelmente a gente vai limpar. Entendeu? Eu imagino que sim. Aí o que acontece, galera? Vamos ver um pouco da fisiologia dos sentidos. Aqui, ó, a parte do sistema nervoso autônomo. Também tem outro mundo aqui dentro. Aqui vai ser muito importante para a gente entender a história lá do nosso primeiro conteúdo, que nem era caso ainda, que é a homeostase. O grande lance da homeostase, ele depende demais disso daqui, tá? Então a gente vai ver muito assim, via de entrada, vai para um centro, esse centro modula o estímulo e dispara respostas. Agora acho que vai fazer um tanto de sentido a parte de controle cardiovascular, tá? Vai passar por aqui. E isso vai dar suporte para vários, na verdade, para todos os conteúdos até o nosso último caso. Então, muito vai passar pelo sistema autônomo. Aqui eu também entro um pouquinho no quadradinho do vizinho. Aqui é a história da farmacologia. Mas não, gente, calma. Vocês não vão ter farmacologia comigo. Pode ficar despreocupado, eu nem dou conta, tá? Mas tem uma parte da fisiologia que ela... Como assim? Vocês vão ver que dependendo como algo se liga a um receptor, tá? Você vai ter uma determinada resposta. Em farmacologia, por questões óbvias, isso vai ser muito explorado. Mas, naturalmente, o nosso corpo, através de inúmeros mensageiros químicos, vai, obviamente, ter algo, inclusive na prova de vocês, caiu o negócio que volta para cá com mais sentido, que era a história da acetilcolinesterase, taranã. Vocês vão ver que depois eu vou aplicar um pouco mais de profundidade, lógico, relacionado com a questão envolvendo receptores, agonistas e antagonistas, direto e indireto. Mas assim, galera, aqui é uma pincelada, só para vocês entenderem um pouco, modulação, e quem vai, obviamente, destrinchar isso, classe de medicamento, é farmacologia, tá? Tá bom, prof. Isso daqui, como que a gente vai trabalhar? Vamos lá. Coloquei as questõezinhas de vocês. Como é um conteúdo que dá para explorar um pouco mais de profundidade, agora eu vou começar, se já tiveram um bimestre, né, de fisiologia, através, obviamente, de aplicação mesmo. Então, assim, ó, até lá para a apresentação, depois vou conversar um pouco sobre isso. O que eu quero nessa primeira questão? Eu quero que vocês entendam quem for apresentar e tal, enfim, a função, obviamente, e é o que eu vou explicar, galera. A função das células neurais, neurônios e células da glia
só que obviamente eu coloquei aqui uma situação, um problema. Aí, quando vocês estiverem apresentando, para não ficar aquela apresentação de 2, 3 minutos, que vai perder nota, dá um embasamento. Se você achar que ficou com pouco tempo, dá um embasamento teórico em células. Isso tem nos meus slides, isso tem no livro, né? Que células, os neurônios e as células da glia, e depois, obviamente, você fecha com o caso. E, gente, eu não sei nem se dá para falar que isso aqui é caso, porque é capaz do Edson até me demitir, porque não é caso, é só uma contextualização, para não ficar tão cruzão, tá? E é de verdade, acho que foi com a Maria ali, ó. Eu estava conversando sexta. A ideia disso é exatamente para vocês irem estudando e cada vez mais desenvolvendo raciocínio clínico, tá? Porque é assim que vocês têm que entender, na verdade, todas as disciplinas, mas eu tenho que me preocupar com a fisiologia, com o meu quadrado. Tá bom, prof, então o que o senhor quer aqui? Aqui é literalmente para falar o que isso tem a ver com processos envolvendo células aqui. Bom, e vai conseguir responder com material, com os livros que eu estou indicando tranquilamente. 2. É a fisiologia do sistema nervoso central. Então, é a história de alguém que teve, obviamente, uma lesão e porque, obviamente, que essa pessoa, né, ela vai acabar tendo uma paralisia. Isso tem a ver com a interrupção de sinais. Talvez, Leocádia, Rafael, o nome da tia, né? É a tia aqui, enfim, o personagem, a personagem. Talvez isso daqui pode ter a ver, obviamente, com perda e interrupção do quê? De estímulo, tá? Mas, enfim, só que isso daqui é um outro caso e tal, enfim, né? Traz isso. Então, como, senhor, a resposta aqui dura 30 segundos a 1 minuto. Beleza. Explica como funciona a fisiologia, né? Informação que vai, processo, informação que volta, resposta, bananã. E aí depois você joga isso aqui no caso. Gente, eu estou chamando isso de caso, mas é até meio vergonhoso. É uma contextualização só para ter aplicação na questão. Que é o que vocês vão desenvolver comigo não no dia 1º, na outra sexta-feira, que vai ser resolução só de caso. Aí do conteúdo 1, 2 e 3. No caso 1, 2 e 3. Tá. Fisiologia dos sentidos. Aí, dá para vocês. Isso daqui também, senhor. Eu consigo responder em 30 segundos a 1 minuto, sem estresse. Fala um pouquinho de como funciona a fisiologia dos sentidos de forma resumida e depois aplica o que tem a ver, sentir vertigens e náusea com relação a esse aparelho vestibular. Bom, é isso. Aqui o mesmo esquema, galera. Aqui é um tipo de tumor, enfim, mas depois vocês procuram também, né, no Google, onde vocês estiverem estudando e tal. E aí o que acontece, gurizada? O que isso tem a ver? Aí eu não vou falar onde que é, por questões óbvias, vocês vão ter que procurar, quem ficar com a questão, quem fazer, não sei como é que vocês tiverem de serviço. Por que um problema aqui, ó, leva isso daqui? Isso tem a ver com modulação do sistema nervoso autônomo. Tá? Senhor, mas isso eu respondo em 2 minutos. Um pouco mais com 2 minutos, tá bom? Explica um pouquinho como é que funciona o sistema nervoso autônomo, via simpática, parasimpática, receptores, neurotransmissores, aplica no caso. E aí, obviamente, tá um pouquinho aqui de, não precisa, eu não sei se é a Elis que vai dar para vocês farmacologia. Elis, me dá uma aula. Não precisa, gente, tá? Aqui qual que é a ideia? Aqui a ideia é que, se você pegar, eu não lembro se o Gaico, na parte de neuro, fala um pouco disso. Eu acho que o da Silverton tá. Mas enfim, o da Silverton eu até vou mostrar para vocês, como que ela aborda, trazer uns exemplos práticos, tá? Mas qual que é a ideia? A ideia aqui, pessoal, e aí inclusive, né, como que funciona, obviamente, um paciente, tá, que está lá com broncoespasmo e tal, qual que é a ideia aí do beta-bloqueador, vocês vão entender isso daqui, ó, como que funciona receptores agonistas e antagonistas. Tem a ver, não isso daqui, mas isso daqui com a história da acetilcolinesterase. Aqui eu vou trazer, acho que alguém que inalou inseticida, alguma coisa assim, e bloqueia a questão da musculatura. Mas é aplicação, galera. Prof, mas isso daqui, mais uma vez, 2, 3 minutos resolve. Tá, explica um pouquinho que os receptores agonistas e antagonistas, era o tal do mimetizar que vocês estavam perguntando na prova, que naquele dia eu não sabia,
Mas mimetizar é imitar, tá? Eu sei que é mimetismo. Inclusive estudei em biologia. Que é isso? O biólogo mimetiza o baileriano, mileriano, tem todas essas porcarias. Mas enfim, É o negativo e não os produtos receptores, no caso. é isso que eu quero que vocês trazem. Eu vou explicar, lógico, né, cara? Mas assim, tem um que ele vai ativar algo e tem um que ele vai ter um efeito contrário, beleza? Só que ele pode ser direto, se ligando, direto, gente, liga, e indireto, é alguma ação de recaptação, de degradação de enzima, bananã, e aí você vem e aplica aqui. Dúvida, galera? Sim ou não? Tranquilos? Isso tudo vai ser passado, tá? Eu não sei se outros professores fazem isso e tal. Mas antes que você não fazia. Fazia não mesmo, porque também o tempo era muito curto. Eu sempre vou estar, depois que virar o Zen, mostrando aonde que a gente está, para quê? Porque, sei lá, né, em dezembro, deve ser, ou em novembro, vai. Quando eu chegar lá em novembro, vai ter que aparecer um slide com 8 negocinhos desses. O que é 8 negocinhos desses? São 8, obviamente, unidades, cada uma conversando com um caso. E aí, obviamente, o que eu dei com relação a isso? E podem acreditar em mim, eu vou fechar todo o conteúdo com vocês, toda a ementa, e ainda vai ter uns plus aí que precisa, tá? Confia em mim. Mas vocês estão aqui, ó. E você já viu, Beleza, amores? Bom, vamos lá. Gurizada, é assim, ó. E aí eu tô falando sério, vocês podem gravar. Eu olhei e tal. Gente, isso aqui tá pior que o cubo mágico, mas um cubo mágico grandão, assim. Como é que fala? O meu cronograma de aula. Como a gente tem a história dos casos, semana de prova, eu até coloquei isso lá no final. É travado mesmo. Eu olhei assim, ó. Professor, mas a gente vai querer mexer. Eu dou a liberdade de vocês olharem e tentarem me trazer a resposta, mas eu não consegui. Então, assim, como que vai ficar com relação às provas? Já mostra, tá? Não consegue mexer nisso? Eu não consegui. Até coloquei isso, ó, tá? Não consegui. E por que o senhor não consegue? Exatamente porque como a gente trabalha com abertura e fechamento de caso, tem a história das 3 semanas. E mais, hein? Feriado. E mais, semana de prova, o trem tá travado, galera. Mas de verdade, se vocês conseguirem mexer de forma que não altere prova fora de semana de prova, e eu consiga abrir e fechar o caso nas 3 semanas, a gente faz do jeito que vocês quiserem, mas eu não consegui. Mas enfim, então, lembra que eu falei para vocês, toda vez que a gente for abrir um caso, até para ficar acho que mais de idade, eu vou passar para vocês o cronograma daquele caso. Por quê? Porque tem caso que vai ter uma prática no laboratório, tem caso que não vai ter, esse é um deles. Por que esse não vai? Já me justificando. Por causa do feriado. Como a gente tem que quebrar entre uma A e B, aí o que eu fiz? A prática laboratorial eu joguei para o próximo, gente. Relaxa, tá? Vocês vão ter mais prática laboratorial? Com certeza. Mas vamos lá. Professor, o que a gente vai fazer de prática agora? Aqui, ó. Como vocês já avançaram um pouquinho em termos de conteúdo, já tiveram o caso 1, 2 e 3, eu vou trazer alguns casos para vocês resolverem no dia 8. Como que vai funcionar? Lembra que a prática eu tenho meia hora de teoria e depois prática? Tanto é que quem veio no laboratório, inclusive eu dava aula raiz lá no laboratório, né? Canetão, só faltava ser giz, tá? Escrevia no quadro, não sei se vocês se lembram, quem vinha do laboratório. Explicava lá e aí vocês faziam a prática. Aqui vai ser algo muito parecido. Só que a diferença, galera, vocês vão receber casos. Para quê? Para ter um tempo, Rubens, resolver esse caso e depois a gente compartilha. Isso, galera, o objetivo disso daqui é exatamente desenvolver. Mas a gente já tem. Tá. Vocês trabalham com aprendizado baseado em caso. Mas aqui vai ser diferente. Aqui vocês vão ter um caso de fisiologia que ele vai conversar com esses conteúdos. Quais? Músculo, os 3, cardiovascular e também a parte de sistema nervoso. Aí, galera, é bem provável que eu traga, vocês são de 5, né? 5 casos, cada grupo tem o seu, vocês resolvem e depois apresentam. Vai valer nota? Não.
Aqui vai valer conhecimento para vocês poderem ter raciocínio clínico. Ou pelo menos, na verdade, clínico é demais. Mas desenvolver raciocínio clínico. Não vai ser aqui que vocês vão conseguir. O negócio é mais complexo. Mas aqui já vai ajudar bastante. Bastante. Tá? E aí depois, as nossas aulas, né? Expositivo, dispositivo, dispositiva, prática. E aqui a gente fecha. Dúvida até aí, galera? Tá. Aqui, ó, igual eu falei para vocês, em virtude disso, em feriado, o prof não conseguiu mexer, mas sim, é travado mesmo, eu olhei e tal. E aí como que vai ser os próximos N's, né, os próximos bimestres nossos? Esse daqui, ó, então a gente vai ter a prova nessa data, tá bom? Se eu não me engano, aí vocês podem conferir, acho que é numa segunda-feira, tá? 22/6, Tia? É uma segunda? Então fechou, vamos lá. Então vamos lá. Isso daqui deve ser a semana de prova do calendário institucional. Então sem, como é que fala? Sem abrir conteúdo, é nada. Tá. Aqui eu dou a evolutiva, aqui a prova. E aí, galera, aproveitem isso daqui, ó. Como eu não vou poder abrir caso, o que eu vou fazer? É bem provável que eu pegue alguma dessas aulas aqui para finalizar sangue e tal, para deixar ok. E depois, revisão, exercício, revisão, exercícios, tá? Pra quê? E essas duas aqui, ó, nossa, vai colocar em tudo, que eu não abro mão dessas duas. Pra quê? Exatamente para já treinar vocês pra prova. Outra coisa, galera, não vai achar que isso daqui eu vou fazer milagre, não, tá? Que na verdade, revisão e exercício, você já tem que vir estudando previamente e aplicar os exercícios e ter a revisão. Embora quem vem estudando razoavelmente pega a revisão, eu acho que consegue usar os exercícios para estudar. Mas o prof não faz milagre. Tá? Oi, não. Caso o senhor consiga, então, terminar a sangue, aí entra sangue na R2. Ó, na verdade, Carol, assim, ó, não grava não. Eu nem pensei em cobrar sangue de vocês. Porque eu acho que vocês já vão ter tanta dor de cabeça com o sistema nervoso, tá? Porque assim, nossa, mas você tá bonzinho? Não, eu não sou bonzinho, gente. É porque o sistema nervoso já vai dar muito trabalho. Jesus, acho que tem quase 200 slides, gente. Ninguém abriu lá no caso de vocês, é gigante. E assim, ó, e eu tô enxugando o sistema nervoso, mas não enxugando igual você teve desidratado lá, que também aí já vira Weiser, mas enfim, tá? Mas galera, eu acho que já vai ser um conteúdo bem pesado. Ah, por que você tá dando sangue? É porque eu acho que sangue é importante. Eu acho não, eu tenho certeza. É porque alguém me falou que estava tendo sangue imuno no empato nas duas, não é? Quem que falou? Alguém me falou aqui. Então, vocês já estão tendo outra? Ótimo! Usa da minha disciplina para dar suporte na disciplina do coleguinha. O que você vai comprar na N2? Só sistema nervoso mais o conteúdo do caso 4. Tá? Então, fica tranquilo. Vocês já vão ter bastante dor de cabeça, acredita em mim. Tá? E aí, Carol, mas por que eu quero finalizar sangue? É porque sangue vai ser importante para vários processos. Isso vocês podem gravar. Inclusive para a história que vocês vão ter no caso 4. Sério? Sério. Grava e depois vocês conferem se não é verdade essa fala. Tá? Tranquilo até aqui, galera? Aí é aquela história, né? Aqui eu vou deixar sem aula mesmo, tá? Inclusive, quem finalizar até aqui, boas férias e tal. E aqui para quem precisar fazer a segunda chamada. Tá? Inclusive, o pessoal que perdeu a prova, a segunda chamada vocês fazem aqui ou ela em outra data? Faz agora. Agora? Tá. Porque eu já vou mandar, principalmente essa semana, para a Josiane. Aí vocês vê os trâmites legais aí. Gente, possivelmente não vou conseguir me aplicar, mas assim, vocês terão. Quem perdeu só corre atrás do trâmite legal, tá? O prof vai passar essa segunda chamada e vocês pegam e falam, tá bom? Tranquilo até aqui, galera. E aí eu já coloquei nos próximos. E assim, gurizada, olhando o cronograma, vai mais ou menos seguir essa lógica até o final do semestre, até o final do ano, até o final da disciplina. Tranquilo até aqui, galera? E aí sim, ó, eu coloquei isso porque eu não consegui, tá? Alterar. Mas se caso vocês quiserem e conseguirem, toca, tá? Me traz a proposta que Deus finaliza, mas eu não consegui não, ficou bem travado, né? Mas vamos lá. Aqui
Aqui, lembrando mais uma vez a história dos relatórios, tá? Presta atenção quando vocês forem mandar o relatório. Isso aqui até peguei os prints lá de, obviamente, né, investigação científica. E aí, galera, o que é importante? Basicamente isso, ó. Sim, parágrafo explicado, aí quando for referência, a linha para a esquerda, no texto, lá que você está fazendo, respondendo as questões, coloque espaçamento de um e-mail e lá na referência, espaçamento simples. Alguns me perguntam do parágrafo, galera. É assim, ó. Como o documento da finca ele está dentro de umas caixas, pode colocar tudo sem parágrafo. Por mais que é feio, mas pode. Normalmente você dá parágrafo quando você tem sua folha, sabe? Sem aquelas caixas. Você vai fazer um relatório, imagina que eu pedi um relatório de aula prática. E aí você tem introdução, e aí não tem aquelas caixas. Vocês colocam as respostas lá. Aí lá tem aquele parágrafo e tal, entendeu? Mas era mais isso daqui. Entendeu? Ó. Apresentação, cadê? Vocês vão ter um fechamento de caso com a apresentação. Aí assim, pessoal, tô tentando, mas o treino tá saindo, aí vocês entregam trabalho, e aí dá um certo dor de cabeça, tá? O que eu vou fazer? Isso grava aí que isso é importante. Vocês vão fechar o caso da mesma forma, vai ter aquele sorteio. Só que eu não vou nem me preocupar mais em pegar material. O que eu vou fazer? Ó, eu vou dar a devolutiva aqui em sala. Uma coisa que eu quero saber de vocês. Vocês têm ciência do que é apresentação e do que é leitura? Que é diferente? Sim ou não? Sim. Mesmo? Tá gravando? Tá gravando. Porque aqui na frente vocês vão fazer apresentação. É diferente de leitura. O que é leitura? Fisiologia da célula miocárdia, eletrofisiologia cardíaca. Isso é leitura. Apresentação é outra coisa. Então assim, ó, os que gostam de ler, lembra que você vai ter que apresentar. Se você não apresentar, eu ainda vou dar uma chance, porque você fez uma leitura, de apresentar. E se não conseguir, aí a nota baixa fica sem, tá? Outra coisa que tem grupo ainda não atentou para a história do tempo. Foi solicitado um tempo mínimo. Eu fiz em 9h58, você tirou nota? Não, gente. Mas quando você faz em 3, 4 minutos, tirou, tá? Então assim, presta atenção nisso. Como andou me dando uma certa dor de cabeça, eu não gosto disso, eu já tenho problema demais na vida, eu sou palmeirense, então assim, o problema é que não falta na minha vida. O que eu vou fazer? Apresentou, terminou, eu já dou a devolutiva. Quanto tempo foi? Outra coisa que vocês adoram, né? Vocês fazem aí, aquelas imagens que não conversam com o texto, vocês vão ter que me explicar, tá bom? Eu vou falar assim, explica, fazendo um favor, o que é essa onda, o que é esse segmento, o que é essa imagem, o que ela tem a ver com o conteúdo. E aí, se deu conta, ótimo, se não deu, perde nota. Tá bom, galerinha? Então assim, ó, capricha no negócio aqui, tá? E por que eu quero dar a devolutiva em sala? Porque é pra ver se dá um chacoalhão e a coisa começa a ribar pra cima e fica bom. Tem que ribar pra cima, é meio redundante, né? Mas por quê? Tem aluno, né, Maria? Não é pra ela, não. Que ainda não entendeu que isso daqui é pra quê, minha princesa? Professor, para estudar para a prova. Isso, gente. Para estudar para a prova. Então, utilizei ela porque a gente estava conversando exatamente sobre isso. Você vai abrir mão dessa metodologia? Não. Por que, Maria? Porque na minha cabeça deu certo. Para todo mundo? Não. Aí, para os que não deram, né? Obviamente, começa a mexer, galera. Tá? O senhor não vai baixar o nível? Não. Isso não. Eu tenho respaldo de coordenação. Tá? Então, assim, ó. Comecem a pegar as ferramentas que o prof está. Mas você faz isso porque você é ruim. Não, gente, o prof está fazendo isso exatamente para vocês estudarem. E aí, né, Maria, quando chegar aqui, literalmente a revisão ser uma revisão. Os exercícios, para surgir a dúvida, não é que você vai começar a estudar aqui. Porque se você está fazendo isso, Maria, não vai dar certo. Tá? Tranquilo, gurizada? Dúvida? Pode perguntar, galera. Alguma dúvida disso daqui e tal? Pode perguntar. Tranquilo, gente? Sim? Fechou? Tá. Vamos começar o conteúdo. Né, Carol? Porque assim, o senhor não vai cobrar sangue? Carol, eu sei que eu sou ruim, mas assim, ó.
como eu pretendo ir para o céu, tá? Mesmo que eu fique muito tempo no purgatório, não. Só sistema nervoso, tá bom. É só sistema nervoso não, porque tem o caso 4, que ainda é um conteúdo buchinha lá que vocês vão ver. Mas enfim, o que tá aqui já dá para ter bastante trabalho com vocês. Gente, eu brinco, mas assim, ó, esse é um conteúdo extremamente importante, por quê? Porque ele vai auxiliar no processo de integração dos sistemas, tá? Então, o que acontece? Inclusive, vocês já tiveram um pouquinho de sistema nervoso, mas assim, eu passei meio que por cima, por quê? Porque não era o momento de vocês detalharem, hoje é. Hoje a gente vai fazer muito sentido uma série de processos que eu passei para vocês. Prof, e onde está isso? Vixe, Fábio, isso daqui está em 500 lugares. Então, assim, o que eu fiz para tentar direcionar vocês? Só de capítulo da Silverton deve ter uns 3, 4. Do Guyton tem uma infinidade. E aí, o que o prof fez? E olha que eu nem me considero legal, porque eu não sou mesmo. Eu tentei direcionar no Guyton, porque senão vocês vão ficar doidos. Doidos, gente. É muita coisa de sistema nervoso. Então, na hora que vocês forem estudar, eu vou falar para vocês, eu gosto de dar um print exatamente para vocês saberem, não é que eu não sei fazer norma de ABNT não, é para vocês saberem exatamente o capítulo que eu estou utilizando para aquele conteúdo, direcionar, essa que é a ideia, e mesmo assim ficou bastante. Prof, a gente já viu isso? Já, mas eu não estou enrolando não. A gente vai ver um pouquinho aqui de neurônio, mas o importante aqui dentro é principalmente as células da glia. Aqui, aonde que está no Guyton? No Guyton, vão ter várias unidades de sistema nervoso. É essa que vai falar um pouquinho dessa questão de como que funciona a sinapse e os neurotransmissores, e aí dá uma base para as células da glia. A gente precisa começar lá na anatomia para eu entender as divisões. Como assim na anatomia? Eu não sei nem se é anatomia que vê isso, mas enfim. Galera, como que a Silverton trabalha, eu gosto bastante. Ela vai trabalhar assim, ó, eu vou ter um sinal, Esse sinal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser sentido por um receptor. Qual? Aí começa a paciência enrolar vocês. Depende. Porque, por exemplo, esse sinal, ele pode ser um sinal luminoso, o receptor pode ser um fotorreceptor, que a gente fala. Carol, fica quieto, eu cutuco assim. Vai lá, para de conversar. Ai, professor, como assim, ai? Doeu? Porque ela tem receptores de tato. Na Carol, eu apertei assim, um pouquinho de pressão. A Rafaela estava fazendo muita bagunça, eu apertei com mais força. Inclusive, fez ela sentir dor. Cardiovascular, não tinha uma história de pressão? Tinha. Quem pode ser o sinal? A pressão. A pressão lá na parede do vaso. Quem que é o receptor? O receptor agora é o receptor de pressão. E aí vai, temperatura. Por que ninguém senta ali no meio? Porque é frio, professor. Por que você sente frio? Por causa da temperatura, então os receptores na pele. E aí vai, tá? Vai ter uma infinidade. A gente vai vendo com calma até para não bugar agora. Esses receptores, então, vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é que tudo parte, agora genérico, tá, galera? De um sinal. Esse sinal, meus amores, ele pode ser um sinal que vem de fora, a gente vai falar de somático, mas ele pode ser um sinal que vem das nossas vísceras, a pressão. Tá bom. E aí, prof? E aí que a partir do sinal que chega a um determinado receptor, desse receptor, isso vai estar ligado aonde? Gente, eu vou falar neurônio, mas vocês devem ter aprendido na anatomia, nós estamos falando de nervos. Mas só para... eu não vou desenhar o nervo, tá? E aí eu tenho um neurônio, que ele é uma via que vai levar a informação para onde? O sistema nervoso central. Esses nervos aqui, ou esses neurônios, quando eu vou falar, isso vai representar, tá, a parte, obviamente, sensorial ou aferente. Então eu tenho um sinal, ele vai, obviamente, estimular receptores sensoriais. Esses receptores vão levar via nervos, mas eu vou falar neurônio, por neurônios sensoriais até o sistema nervoso central.
O que é o sistema nervoso central? Eu desenho um negócio que parece um pirulito aqui, tá? Mas na anatomia vocês viram que eu tenho o encéfalo e a medula. A maioria das informações, ela chega aqui, ó, no sistema nervoso central, aqui no nosso sistema nervoso central. Ela pode chegar na medula e voltar, depois a gente vai falar um pouco disso, que é um arte chamado reflexo. Mas a maioria das informações, ela vai chegar aqui, ela vai para um centro superior. Quando eu estiver vendo fisiologia dos sentidos, tem informação que já chega aqui no centro superior, é processada e aí vai descer uma resposta. Essa história de subir e descer não tem a ver com o nosso elevador, não. Vocês vão ver trato ascendente, descendente, depois eu explico isso com calma. Mas essa informação chegou aqui, ela foi modulada. Foi modulada onde com a ciência? De novo, depende. Depende? Porque se eu estou falando de temperatura, é num centro. Se eu estou falando de pressão lá no vaso, é em outro centro. Aqui vão ter vários centros que vão ser estimulados. Calma que a gente chega lá. Agora todo mundo genérico. Processou a informação, desceu, o que desce, prof? Desce uma resposta. Resposta é. Aí agora a gente começa a separar. Quando sair uma resposta do sistema nervoso central, ela vai sair por neurônios que são chamados de neurônios eferentes. São neurônios que vão efetuar uma ação. Então, esses neurônios aqui, os sensoriais, que vai ser a via aferente, tá? Que leva a informação para o sistema nervoso central. Depois eu tenho neurônios que vão ser neurônios chamados, tá, de neurônios eferentes. E esses neurônios que são os eferentes, eles vão efetuar uma ação. Uma ação agora começa a mudar. Então, esses neurônios que vão efetuar uma ação, eles podem se dividir em diferentes grupos. Como assim? Isso vocês já sabem. Já. Quer ver, ó? Não caiu na prova de vocês? Caiu, Samuel? Músculo esquelético? Caiu sim, professor. Esse neurônio, que neurônio que é ele? Um neurônio chamado motor somático. E esse neurônio motor somático, o que ele vai fazer? Ele vai liberar a acetilcolina no músculo esquelético para poder ter contração. E aí modula a contração, relaxamento, beleza? Isso vocês já viram. Aqui, galera, é onde a gente tem aquela ação voluntária, ó, eu andando. Aí você tá vendo o prof? Tô vendo o prof, ó. Aqui, ó. Tá, isso vocês já viram. Então, tá, o que tem de novo? Isso. Essa parte aqui, ó, isso é o mais importante para a parte da fisiologia envolvendo homeostase. Eu tenho outros neurônios aqui, que são chamados de neurônios, ou eu tenho outra via, que é chamada de via ou neurônios autonômicos. O que vai acontecer com essa parte dos eferentes, dos chamados autonômicos? Esses autonômicos, como o próprio nome diz, ele é autônomo. Ele não age assim, do que você quer. Ele age dependendo do quê? Do estímulo. Do estímulo inicial. E aí, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter dois cenários. Esses neurônios chamados de autonômicos, eles podem ter uma via chamada simpática e eles podem ter uma outra via que é chamada parasimpática. E isso daqui normalmente modula de forma contrária. Então, qual que é a ideia? Vou falar algumas coisas que vocês já viram. Coração. Dependendo do meu estímulo inicial, vinha algo para cá, vinha algo para cá, centro de controle cardiovascular, voltava uma informação. Se eu quero aumentar a frequência, eu utilizo essa via, mas não utilizo porque eu quero. Isso depende do estímulo inicial. Se eu quero diminuir a frequência, eu uso essa via. Onde que a gente viu isso? Ah, professor, a pressão aqui está alta. Está alta. Vinha para cá, modulava, ativava essa via, diminuía a frequência e baixava a pressão. A pressão está baixa. Vinha, tá, modulava, ativava essa via para aumentar a pressão. E aí vai. Ah, o senhor só sabe falar disso. Uma hora, galera. Aqui, ó, a gente vai ter um mundo, um hormônio. Rubens, pode ser com hormônio, tá? Qual hormônio que você quiser. Ele está baixo, ele é detectado lá no sangue por quimioreceptores, a informação vem para cá,
vai modular o eixo hipotálamo, hipófise, e aí vai uma glândula, e aí a glândula começa a liberar hormônio. Aumentou muito a quantidade de hormônio, o que acontece? O sistema desliga, baixa. Está muito baixo, liga, e aí fica oscilando. Rubens, enquanto estiver dentro de valores homeostáticos, ninguém tem doença, a homeostase funciona muito bem, obrigado. Daqui a pouco vocês vão começar a ver respiração no conteúdo de casa e tal. Ó, eu tenho muito gás carbônico, pouco oxigênio, muitos íons H+, aqui, centro de controle cardiovascular, uma obra, né, galera? É o centro respiratório, tá, beleza. Modula lá, sai uma resposta. O que vai acontecer? Vai modular, obviamente, aí vocês vão ver que vai ter bastante a ver isso daqui, ó. Vai modular, obviamente, alguns músculos para poder fazer o quê? Para poder fazer contração e relaxamento, ar entrar e sair. E assim vai funcionar para um monte de coisa, galera. Tá bom, professor, mas tem uma parte que o senhor está pulando. Não, pulando não, calma. Então eu tenho uma via de entrada, vai para o sistema nervoso central, sai algo voluntário lá para o músculo esquelético, sai algo aqui da via dos neurônios autonômicos, músculo liso, músculo cardíaco, glândulas, e aí vai, isso vai longe, tá bom. Mas falta algo que é uma bagunça. O que é uma bagunça? Isso. O que é isso aqui? Isso é chamado, galera, vou até colocar no cantinho, de sistema nervoso, o quê? Entérico. Entérico é lógico. Como esse daqui é uma bucha gigante, a gente vai ter um caso só para resolver isso. Por quê, Rafael? Porque é assim, ó. Comeu, senhor. Então, quando o Rafael comeu, e vocês também, o alimento dentro da cavidade oral, tal, bananã, aqui, galera, já vai começar os processos lá de quebra, tananã, liberação de enzima. Depois que o Rafael engoliu, deglutição, caiu no esôfago. Aí começa isso daqui, ó. Do esôfago até o ânus tem um trato gastrointestinal que ele tem um sistema nervoso próprio. Como assim próprio? É como se a gente tivesse um cérebro atuando nessa região. Então e é cérebro entre aspas, viu? Tem plexos, que são conjuntos de neurônios, que vão controlar secreção, tá? Enfim, e vão controlar movimentos. E ele vai funcionar independente disso daqui. Só que olha só, o nosso sistema nervoso central, ele também vai modular essa parte da musculatura. Como? Por exemplo, galera, aqui dentro, a gente tem um centro lá que é o centro da saciedade, fome, saciedade e tal. Então o que vai acontecer? Dependendo do nível que a gente tiver de nutriente, da distensão de paredes aqui, esse centro também vai ser modulado. Trocando em miúdos, a gente tem lá no trato gastrointestinal, tá? Imagina do esôfago. Ó, eu sei que a gente não é uma minhoca, tal, que não é retinho, faz um monte de curva, eu tenho um pouco de noção de anatomia, mas isso daqui é do esôfago até o ânus. Eu vou fazer retinho por preguiça. O que vai acontecer? Aqui, galera, tá? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, até chegar no último esfíncter lá, vai passar no ânus, o ânus. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter um sistema nervoso próprio. Como assim, Maria? O estímulo sai daqui, vai com plexo, depois vocês vão entender no outro caso, tá? Submucoso, tá, beleza. E esse plexo, ele vai mandar informação para cá, para controlar o quê? Para controlar a secreção de muco e para controlar movimento. Só que, dependendo do que vem aqui, isso também pode ser alterado. Então, o que vai acontecer? A bagunça. O sistema nervoso entérico, ele funciona sozinho. Só que o sistema nervoso entérico, ele também vai sofrer, obviamente, tá? O que? A alteração do nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, possivelmente vou trazer no segundo semestre.
pessoas que têm, vamos supor, distúrbios alimentares, tá? A pessoa, o que acontece? Ela tem um centro da saciedade que não está funcionando direito. Ou ela pode comer muito mesmo ela estando cheia de alimento, ou ela pode não ter alimento, mas ela não sentir fome. Isso está aqui. Gente, tem substâncias químicas que vão modular isso daqui, tá? Tanto para você ficar sem fome, quanto você ficar com fome, por aí vai. Tá, prof, mas o que vai cair na tua prova? O que a gente vai estudar agora? Isso daqui não precisa, fica para depois. Depois quando, no caso que a gente for trabalhar o trato gastrointestinal, fisiologia digestória, só que isso daqui, e Carol, só isso? Só isso. É o conteúdo da prova. O que? O sistema nervoso central e a parte do sistema nervoso autônomo. E o entérico? Deixa para digestória. Relaxa, confia em mim que lá ele vai ter mais aplicação. E aí eu volto aqui e contextualizo. Tranquilo até aí, galera? Isso daqui, né, esse rascunho do capeta aqui, é melhor vocês entenderem aqui, por isso que eu trago slides. O que é isso, paciência? Isso daqui é o que eu tentei mostrar aqui. Aqui o Rubens, ó, imagina que a moça aqui, o Caio, sei lá, na pele, como que funciona? Por exemplo, eu vou ter vários receptores que eles vão mandar devido ao sinal, olha, eu cutuquei você, não doeu? Doeu, professor, eu peguei mal. É porque eu fiz tanta pressão que ativou o quê? Até um estímulo nocivo, mas ela não sentiu isso aqui, Rafael. Onde que ela sentiu? Aqui, ó. O que eu quero dizer? Então, o estímulo, ele vai, obviamente, disparar o potencial de ação, que vai passar, eu vou falar neurônios, mas em anatomia ou em neuroanatomia, vocês vão ver que são nervos, que vão levar a informação. O que é isso, paciência? Pô, aqui é meu sistema nervoso central, olha aqui, ó, a parte da medula, a parte, obviamente, do cérebro, tá, beleza. E o que acontece? Aqui vai chegar em diferentes centros. Então, por exemplo, quando eu cutuco aqui, você vai ter um estímulo em algum lugar aqui que vai falar, ele está cutucando meu braço esquerdo. Será que pode ser isso que levou a uma perda? Aí vocês vão ver lá no caso, tá? Outra coisa, galera, eu estou falando muito aqui da parte somática, da pele, tá? Mas isso poderia ser o quê? Poderiam ser receptores lá nas minhas vísceras. Por exemplo, vocês vão aprender comigo que aqui tem um centro respiratório, e dependendo da quantidade de gás carbônico, principalmente ele, mas vamos colocar agora oxigênio e pH e UH+, vai estimular um centro aqui. E depois, galera? E depois? Lucas, estimula, manda informação para cá, processa, depois a gente vai ver que cada local tem um centro, e faz o quê? Ciência. Depois tem uma resposta. Por isso que eu falei para vocês que vai ter uma via, um trato ascendente, e um outro descendente. E o descendente, ele leva a informação para o meu órgão de resposta. Resposta? Aqui eu coloquei um músculo. Sempre vai ser um músculo, Jesus amado. Ainda que eu coloquei, sei lá, um músculo esquelético. Vocês não viram lá em cardiovascular que poderia ser, ao invés do receptor na pele, um receptor num vaso que ia para um centro de controle cardiovascular e depois voltava uma resposta para onde? Para o coração e para o vaso. E assim vai ficar. Rubens, você tinha falado então do hormônio, querido? Paciência, do hormônio. Qual? Vai ter um receptor lá no vaso que ele vai receber um estímulo químico, detectar se o nível de hormônio está alto ou baixo, manda para cá, aí vai ter o centro hipotálamo, beleza. Mas vão ter centros que vão integrar essa informação e aí desce uma resposta. Que resposta? Aí depois, Rubens, vocês vão ver que o hormônio libera uma substância que até chegar numa glândula e a glândula vai jogar no vaso. E aí aonde tiver no corpo receptor para esse hormônio, o hormônio vai fazer uma ação. E é isso, galera. Então, esse rascunho aqui do inferno, o professor, peguei no Dark, mostra que a gente vai estudar isso dessa forma. Tranquilo até aí? E aí a gente vai esmiuçando mais. Outra coisa, o prof, como ele é preguiçoso, isso pode levar para coordenação. Eu sempre fico, o neurônio,
não, é mentira, não tem um neurônio, gente. Na verdade, nós temos redes de neurônios. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Anatomia vocês viram a parte de sistema nervoso? Eu não sei se vocês chegaram a ver um nervo, ou enfim, um nervo mesmo lá, in natura, lá, enfim, no cadáver, no corpo e tal, ou se viram isso, por exemplo, em peça seca. Mas, independente de onde que foi, principalmente se foi em peça seca, não tinha um neurônio só. Eu que fico com a história de um neurônio. Tinha o quê? Vários neurônios, que é o que forma o nervo. Tá. Que é o que pode ser, né, que teve neurônio, que teve problema de... Tá, eu não precisei isso. Mas o que eu quero dizer? Então, eu normalmente desenho um neurônio só, por uma questão didática, para facilitar o entendimento. Mas, na verdade, vai ter vários neurônios conversando. Fazendo o quê? Sinapse. Ou sinapse química ou sinapse elétrica. Depois a gente fala disso, mas sinapse. Por isso que os neurotransmissores são importantes. E qual que é a ideia? Dendritos, que vão estar se ramificando e conversando com outros neurônios. Corpo celular, a gente vai recapitular um pouquinho isso. E o axônio. E normalmente quando sai o neurotransmissor do axônio, aqui nós estamos mostrando o sistema nervoso central, isso vai se ligar com outros neurônios. E aí essa rede neural vai ser modulada por sinapses. Que a gente pode bloquear a sinapse? Com certeza pode. Tanto por questão de um medicamento, de um fármaco, de uma droga, como também por uma questão mecânica. Se eu não me engano, tem questãozinha aí, sei lá que dia lá do fechamento, que tem a ver com dano mecânico, isso daqui. Beleza até aí, gurizada? Tá bom, isso daqui eu já passei com vocês, tá? Lá, nem lembro quem estava na aula, mas lá naqueles primórdios, lá antes de abrir caso. Por isso que essa parte eu vou passar rápida e células da glia eu vou com calma. O que é isso daqui? Isso daqui é essencial, galera, para a gente entender como que as informações vão da parte periférica para o sistema nervoso central e como que parte alvo do sistema nervoso central e vai lá para o órgão-alvo. Isso, inclusive, caiu em prova. Caiu em prova? O que eu vou ter aqui? Um estímulo que vai disparar um potencial e aqui vai liberar um determinado neurotransmissor. Qual que é a ideia? A ideia é assim, aqui dentro nós temos material genético que ele vai... isso não clareia na prova sexta, não na minha, né? Na genética. Alguém me falou que ia cair transcrição, tradução. Não sei se é verdade, tá? Não sei se caiu, mas alguém falou que ia cair. Aí, o do DNA forma RNA, o RNA mensageiro é lido aqui, que formam as proteínas. Elas passam aqui, ficam dentro de vesículas, as cópulas, as proteínas de superfície vão falar para onde elas têm que ir. Para onde que elas têm que ir? Elas vão pegar aqui, os microtúbulos, cheio de mitocôndria, porque é um transporte ativo, vesicular, traz as vesículas, elas ficam todas paradinhas aqui. No livro da Silva, então tem um corte do neurônio, pegou o neurônio e fez um corte. Você vai ver o terminal do axônio repleto de vesículas. Para que isso? Para quando chegar aquele estímulo, lá no terminal do axônio, liberar o neurotransmissor. Lembrando, galera, a gente vai ver um pouco disso aqui. A maioria das vezes eu vou falar para vocês que os neurônios vão ser mielinizados. Eles vão ter essa camada de mielina exatamente para quê? Para que aquele impulso, aquele potencial possa ser saltatório. Vocês vão ter situações que eu vou mostrar no conteúdo que o neurônio não tem mielina naturalmente. E daí, Gabi? E daí que o impulso nervoso ele vai mais lentamente. Agora presta atenção nisso. Existem doenças que vão gerar uma destruição da bainha de mielina. Isso vai vir para o caso clínico. Que caso clínico? Naquela aula prática lá, galera. É dia 1º, mais 7, 8. Lá pro dia 8, possivelmente. Tá. Por quê, prof? Porque quando você tem, depois vocês vão entender isso lá no caso clínico que eu vou trazer para a prática, quando isso daqui é perdido por um ataque, ele vai ser de cortar, o que acontece? Perde carga elétrica, consequentemente acaba perdendo o quê? Sinapse. E aí não tem os neurotransmissores conversando, isso muitas vezes vai levar a um tipo de paralisia.
É aquela daquela pergunta? Não, acho que naquela pergunta eu falei que tinha um dano físico em alguma vértebra. Presta atenção. Mas existem tipos de paralisia que pode ser porque eu tenho um dano aqui nesse tipo de célula. Presta atenção no caso também da dona Leocádia, lá não sei das quantas, tá? Liga. Pronto. O que é isso? Isso aqui a gente já viu, por isso que eu estou passando mais rápido. Qual que é a ideia? Lembra dos íons que ficam entrando e saindo? Sim. Então, a partir do momento que eu tenho um estímulo, vai ficar tendo troca para poder levar o quê? Aquela informação até o terminal do axônio. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma série de canais que vão ficar abrindo e fechando. Nós já exploramos muitos, 3, sódio, potássio e cálcio, mas existem canais de cloro. Por que está falando disso novamente? Quando eu falar de neurotransmissor, tem um neurotransmissor chamado GABA. Quando eu trouxer os casos lá no dia 8, a disfunção aqui pode gerar uma disfunção do neurotransmissor, no caso o GABA, que vai fazer uma bagunça aqui. Você vai ver o que vai acontecer com a pessoa lá que vai ter esse problema. Mas vamos voltar aqui nos 3, ó, nos 3. Por que isso é importante? É porque esses canais iônicos que vão modular o quê? Que vão modular a entrada e saída de íon. Como? A gente já falou disso. Pode ser uma força, um estímulo físico, tá? Como a pressão, o estiramento. A gente vai trabalhar muito isso onde? Vocês já trabalharam um pouco disso. Aqui, por exemplo, ó, vocês trabalharam isso, tá? Na questão do vaso sanguíneo. A gente vai trabalhar isso no esfíncter, por aí vai. Tem receptores, canais, que eles vão ser modulados por um mensageiro químico, tá? Então, toda vez que o mensageiro químico se liga aqui, esse canal se abre ou fecha. Isso vai ser importante, galera, para quando vocês estiverem vendo a tal da farmacologia. Por quê? Porque eu posso colocar uma substância química que quando ela liga, ó, a palavrinha da prova, mimetiza o que? Um mensageiro químico e faz isso abrir ou fechar. Olá, aqui jovem, ó, como é que é? Ou pode colocar aqui e fazer o que? Bloquear esse sítio para que a substância química naturalmente não se ligue. Tá? Calma que depois a gente vê. O que eu quero falar? Trocando em miúdos. Que dependendo do que está ligando ou não ligando, modula o sinal iônico, que modula o quê? Aonde que eu quero chegar? Potencial, liberação de neurotransmissor. Tá bom? Vamos fazer intervalo, professor? Você vai tocar direto? Não, vamos fazer intervalo. Deixa eu só passar esse conteúdo, mas por quê? Isso daqui, aí eu não lembro mesmo. Quem que estava aqui lá nos primórdios? Primórdios que eu falo assim, acho que é pré-carnaval e tal. Eu já passei isso. Só que como eu preciso disso, isso cai em prova, mas como eu preciso disso para entrar em células da glia, falei, vai que, né? Então eu estou passando meio no 2x lá do WhatsApp, tá? Mas a gente termina isso e eu libero sim. Vamos lá. Qual que é a ideia? Lembra disso daqui? Eu tenho um estímulo. O estímulo vai ser sentido pelos receptores, vai disparar na zona de gatilho um potencial. E esse potencial vai fazer com que canais dependentes de voltagem abram e depois de um tempo esse canal fecha. E aí a gente tem os canais rápidos e os canais lentos. Por isso que primeiro eu falava do sódio e depois do potássio. Não era toque não, mas que eu tenho um monte. É porque eu tenho um canal que ele é mais rápido, então numa determinada voltagem ele já abre e depois ele fecha. E eu tenho outro que é mais lento. Por isso, tem a ver com a proteína, com a propriedade da proteína. E daí? E daí que esses canais vão permitir a entrada do sódio e a saída do potássio. Já viram isso cansados, polarização e repolarização. E daí? E daí que isso é mantido, ó, a membrana plasmática, por causa da bomba de sódio e potássio. Ela fica mandando sódio para fora, quando o canal abre, o sódio, por diferença de concentração, entra, e ela fica jogando potássio para dentro, quando o canal abre, o potássio sai. É por isso que tinha influxo e fluxo, cara. Bom, tá bom. E daí? Isso vai ser importante para quê? Para eu poder ter esse tipo de efeito. Que efeito? Eu ter a despolarização e a repolarização desde a zona de gatilho até chegar no terminal do axônio.
Eu posso alterar isso? Com certeza. Pode ser o paciente que rompeu, ali, alguma vértebra, algum nervo. Pode ser uma substância química, ou pode ser uma doença que, por exemplo, gerou o quê? Uma degradação daquela mielina. E daí? Oh, Jesus amado. Vamos lá. Quando eu tenho um estímulo, certo? Na zona de gatilho, ele não vai ficar se retroalimentando de forma positiva, tendo despolarização e repolarização? Vai. É que o senhor é preguiçoso, a gente já falou porque é só. É que você explica uma vez só, mas isso fica, e fica se repetindo, até chegar no terminal do axônio. Como que isso fica repetindo? Através, obviamente, do processo de despolarização, e eu tenho a atuação do potássio, o canal de potássio se fecha, beleza? E depois o canal de sódio se fecha, e depois eu tenho o de potássio. Isso vai ficar se repetindo, não vai? Vai. Até quando isso fica se repetindo? Até chegar lá no terminal do axônio. Quando eu tenho a bainha de mielina dos neurônios que são mielinizados, como que faz? Eu vou ter algo que é saltatório, mais rápido. Prof, e se for um neurônio amielínico, que nasceu sem? Ocorre do mesmo jeito, só que ela é mais lenta. E não saltatória. Não saltatória, contínua. Porque você não tem o quê? Camadas isolantes. Prof, mas se for alguém que perdeu a mielina por uma doença, aí esse neurônio que nasceu mielinizado, mas devido a uma doença perdeu, esse sinal elétrico ele vai sendo dissipado. E daí? Lembra que o sinal elétrico ele tem que chegar até aqui para quê? Para abrir o canal de cálcio, o cálcio entrar e liberar os neurotransmissores que estão nas vesículas aqui esperando. Isso caiu na prova. Na prova era acetilcolina. E daí? Onde que eu quero chegar, galera? Muitos problemas de paralisia no músculo, na questão ali que vocês vão ter que trazer, sei lá que dia lá no fechamento do caso, é porque eu tive um dano aqui, e daí? Se teve um dano, não vai ser por telegrama que vai chegar um impulso aqui, professor. Não vai chegar. E se não tem a liberação do neurotransmissor acetilcolina, não liga no canal, não abre o canal de sódio, toda aquela papagaiada para ter contração. Eu também posso ter, presta atenção, no tipo de paralisia, porque... Olá, bom dia, Eduardo. Você está bem? Vamos que Eu vou vamos. atrapalhar a sua aula só para ter o prazer de cumprimentar, dizer oi, como é que você está? Tranquilo? Pode chegar aí, doutor. Não, foi só para dizer oi. Só para falar oi, doutor? Tá bem, né? E vamos. Depois de saber daquela situação lá, se foi resolvida. Você tinha me passado a demanda, eu acabei esquecendo, mas... Relaxa, eu já passo para você. Depois, tá? Abraço. Sua bola. Aí, galera, qual que é a ideia? Eu vou tendo perda. Isso pode gerar paralisia? Pode. Veja que eu não só tenho, o estímulo chegando no músculo. Eu também tenho estímulo que chega no sistema nervoso. O que eu quero dizer? Se alguém tem isso, aqui eu estou falando da via que vai efetuar uma ação. Mas nada impede que isso daqui possa ser numa via sensorial. E daí, se for numa via sensorial? Fala para mim, Samuel. E daí que a informação não vai chegar aqui. É por isso que alguém que teve um dano em alguma vértebra, é por isso que não sente mais a perna? Mas eu também posso ter um processo de perda de mielina que faz com que o estímulo aqui, não sei onde você quer o estímulo aqui, não chegue até aqui. Por quê? Não dispara esse processo. Lá no final, eu não tenho no meu córtex somatosensorial a liberação de neurotransmissor. Isso diminui a perda de sensibilidade. Isso diminui a sensibilidade ou leva a perda? Com certeza. Tá? Aí, galera, liberou o neurotransmissor. O que vai acontecer? Isso daqui, eu acrescentei daquela aula lá dos primórdios. Jovem, você que gosta da bioquímica aqui, é bioquímica? É bioquímica? O neurotransmissor se ligou aqui, ele dispara uma cascata de segundo mensageiro. Tem no capítulo 6 também do livro da Silver, quem gosta de bioquímica aplicada à fisiologia, mas isso aqui é do Geiger.
Ligou aqui, dispara a cascata de segundo mensageiro. O que vai acontecer? Ó, coisa que cai em prova. Pode modular o neurotransmissor canais iônicos para modular o potencial. Pode modular o que? Enzimas. Pode modular cascatas enzimáticas que vão trabalhar com segundos mensageiros, certo? Certo. Pode modular, por exemplo, tá? Conteúdos ali dentro das células, e pode modular ainda a expressão gênica. Como assim, galera? Dependendo do que o neurotransmissor ou de qual tipo de mensageiro químico que se liga, aí a gente vai vendo isso com calma, tá? O mensageiro químico que é liberado e se liga aqui, ele vai, obviamente, causar diferentes ações na célula que é o seu alvo. Quando abre e fecha canal disso daqui, vai modular potencial de membrana na célula. Quando são processos enzimáticos, é muito comum ver a história do AMP, tá? Do GMP, enfim, mas o AMP cíclico, ele é muito trabalhado. São segundos mensageiros, são moléculas energéticas um pouco menos energéticas que essa, não sei se vocês já viram isso. Ou vai modular o que, pessoal? Vai modular, por exemplo, processos específicos lá dentro da célula, tá? Enzimáticos também, ou, por exemplo, a produção de proteína, ativação de genes. O que essas proteínas aqui vão fazer? Aí abre um outro mundo. Pode ser proteína que é mensageiro químico, que é canal, que é enzima, e aí vai. Para fechar, eu vou liberar vocês. Prof, sempre quando o neurotransmissor sair, ele vai se ligar no receptor no outro neurônio, igual você colocou lá no comecinho? Não. Não. Ele pode ir para a célula, por isso que eu falei que eu precisava desse começo. Ele pode ir para as células da glia para modular. O que as células da glia vão fazer para dar suporte ao neurônio? Então, tem toda essa volta, né, para explicar isso. Ou isso. Isso Por exemplo, quem estava aqui lá no começo, quando eu cheguei e falei de homeostase, aí eu falei assim, todo professor tem que falar, né? Chama o Kedson pra você ver. Fala que teve um professor que deu aula de fisiologia aqui e não falou de parto, de ocitocina. É demitido, não tem como, né? Tem que falar, parto tem. Tá, onde o paciente quer chegar? Eu posso ter um neurotransmissor que ele vai cair no vaso sanguíneo. Como é que é? A tal da ocitocina que atuou na menina aqui era parto. Mas quando eu der a fisiologia da lactação, eu vou falar aqui, para injetar leite, ele foi produzido aqui, neurohipófise. A neurohipófise é assim, ó, tem um neurônio que vem do hipotálamo, ele continua na neurohipófise, e o que o neurônio libera? Que eu estou falando para vocês, neurotransmissor. Mas como cai no vaso, a gente vai chamar de neurohormônio. Vai cair em prova, por exemplo, adrenalina e noradrenalina, sistema nervoso autônomo. A adrenalina, ela é produzida lá na suprarrenal. Olha que loucura. A suprarrenal tem uma casquinha que é o córtex, vocês vão ter isso com o prof em endócrino. Só que o meinho, a medula, vocês vão ter agora. É porque a origem ali da medula, da suprarrenal, vem do sistema nervoso. Então ali eu tenho um neurônio, que vai ter outro nome, mas enfim. E esse neurônio, a célula cromafim, vai liberar um neurotransmissor que é a adrenalina. Não como cai no vaso, a gente chama de neurohormônio. Para finalizar, eu liberar o intervalo. Ó, pode ser o que aqui? Fisiologia renal, vasopressina, tá? ADH, e aldosterona, tá? Aldosterona é suprarrenal, esquece agora. Mas se você tá de vasopressina, antidiurético, ADH, tudo bem perfeito. Tá? Onde que isso é produzido? Na neurohipófise. Então é um neurotransmissor? Mas, gente, cai no vaso sanguíneo, por isso, né, Carol, eu tenho que dar sangue e tal. É o sangue que vai levar esse mensageiro químico para atuar o quê? Vocês vão ver isso comigo com muita calma. Olha como é que a planta fecha. Esse neurotransmissor chamado de ADH, que a gente chama do quê, prof? De neurohormônio? De hormônio. Pode chamar de hormônio, não vai ter errado não. Ele vai se ligar ao receptor e ele vai disparar uma cascata de eventos que aí vai começar a ser produzido proteínas chamadas aquapolinas.
E a aquaporina, quando for, obviamente, colocado na membrana plasmática lá do néfron, não importa agora onde, ela vai fazer o quê? Promover a reabsorção de água. Ó, estão entendendo? Então, galera, não adianta eu passar uma lista de 500 mil mensageiros químicos agora e falar, decore. Perder tempo. Para mim, vocês. É melhor vocês entenderem que isso existe e para cada processo, por exemplo, que eu acabei de falar agora, vai, obviamente, acontecer isso daqui. Mas como? Deixa que para cada um deles eu vou explicando. Daqui a pouco, por exemplo, a gente vai falar de acetilcolina, noradrenalina, tá vendo? Que vocês já viram isso. Liga no receptor e modula canal iônico. Não caiu isso em prova de vocês? Caiu. Caiu de vocês, vai cair do pessoal da segunda chamada. Que é isso, galera, tá? Aqui, ó, por isso que eu falo que não adianta. Aí, grava, vocês que estão gravando. Eu vou começar isso hoje, aí eu vou dar uma volta, vou passar umas 3 semanas falando um monte de papagaiada aqui na frente. Sabe quando que eu vou terminar? Aqui, ó. Então tudo que eu estou falando aqui é para explicar basicamente essa tabela. E eu vou finalizar o negócio aqui, ó. Quem quiser apostar comigo, pode apostar, vocês vão perder. Sério? Sério. É aqui que eu vou querer te pegar. No que? Então a gente vai explicando os neurotransmissores, como eles são liberados, os receptores. Beleza. Ligou o receptor, o que ele vai fazer? E depois, obviamente, a gente finaliza com esses tipos de receptores e qual sua característica. Agonista ou antagonista? Direto ou indireto? Então eu vou dar a volta e ficar 3 semanas enrolando vocês. Mentira que não é enrolando. Para chegar aqui, ó. Ó, cravar. Ó, guardar. Beleza, galera? Vou para o intervalo. Aí no intervalo eu volto a partir daqui e a gente entra nas células da glia.